na parte de segunda-feira, face a face, você e Jesus poderão se ver face a face muito em breve. Quando Jesus voltar do céu, nós seremos arrebatados para o céu e nós vamos ver o nosso Salvador Jesus face a face. Nós vamos ver o nosso Pai pela primeira vez. Veremos o rosto do nosso Pai. Correremos para os braços do Pai. Seremos abraçados pelo nosso Pai. Nós o veremos face a face. Fomos criados para viver perto de Deus. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que nós fomos feitos do pó da terra. E Deus, nesse caso, Deus Filho, Ele é o Criador, Ele é o Verbo que fez todas as coisas, o Deus Filho. Ele soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida e ele foi feito alma vivente. Existe uma intimidade muito grande entre você e Deus, porque nós somos criaturas de Deus, mas nós somos mais do que criaturas de Deus. Por quê? Quando abraçamos a Jesus como Salvador, nós somos gerados pelo Espírito Santo, nascemos da água e do Espírito. E então passamos a ter a natureza santa e espiritual de Jesus. O Espírito Santo gera em nós essa natureza santa e espiritual de Jesus e ele implanta em você a mente de Jesus. Por isso você tem uma intimidade muito grande com Jesus Cristo. Queridos, desde que a humanidade caiu em pecado, lá no Jardim do Éden, Deus fez tudo para restaurar o relacionamento que foi rompido. O Senhor colocou a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3:11. Presta atenção neste verso. Eclesiastes 3:11. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Nós, seres humanos, somos carentes daquele que é o eterno. Nós fomos criados para a eternidade. O pecado foi introduzido como um intruso e através do pecado veio a morte, mas nós não fomos criados para o pecado e não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a eternidade. Eclesiastes 3:11. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Por isso, nós desejamos o céu, a vida eterna. Meu querido irmão, isso foi implantado por Deus. Somos parte, sim, do grande conflito entre o bem e o mal que se desenrola ao nosso redor. Conflito este que se desenrola dentro da nossa mente. Nós estamos com este conflito dentro de nós, porque dentro de nós existe a natureza pecaminosa que herdamos por nascimento geneticamente dos nossos pais e existe a natureza santa espiritual gerada pelo Espírito Santo em você. Existe este conflito entre o bem e o mal. Mas o mal não é eterno. Ele surgiu com Satanás e vai desaparecer quando Satanás for queimado no lago de fogo e enxofre. Ele vai se tornar cinzas. O mal não é eterno. O bem é eterno. Prevalecerá o bem por toda a eternidade. O conflito entre o bem e o mal já foi definido, porque Jesus já esmagou a cabeça da serpente. Aleluia, meu querido irmão. Nós estamos neste conflito, mas nós sabemos que a vitória pertence a Jesus Cristo. E se estamos em Cristo, estamos com o vencedor. Muitas vezes ficamos tão obcecados com as lutas e as provações terrenas que nos esquecemos do que a palavra de Deus nos diz. O que ela diz? A nossa cidadania, porém, está nos céus. Não importa se você mora no Brasil ou nos Estados Unidos ou qualquer outro país do mundo. A nossa cidadania verdadeira é o céu. É o céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador Jesus Cristo, que transformará este nosso corpo humilhado, este nosso corpo doentio, cheio de fragilidades e de doenças. Ele transformará esse nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu próprio corpo glorioso. Porque assim como Jesus ressuscitou glorificado, nós também seremos glorificados. Aqueles que morrerem serão ressuscitados já glorificados. Mas aqueles que não morrermos
se permanecermos vivos até a volta de Jesus, nosso corpo humilhado será transformado em corpo glorioso, como o de Jesus Cristo, em vida, sem passar pela morte. Aleluia! À medida que o mundo se aproxima do fim, sabemos que um dia uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, surgirá no céu. Quando ela se aproximar, veremos nela alguém semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Isto está em Apocalipse 14:14. Jesus virá acompanhado por milhões e milhões de anjos. E mais, além dos anjos que acompanham Jesus, nós teremos também uma multidão de santos glorificados que já estão vivendo no céu. Lembrem-se, uma multidão ressuscitou com Jesus, saindo do túmulo depois da ressurreição dele. As primícias dos mortos já foi ressuscitada e já subiu ao céu. Lá em Apocalipse capítulo 19 diz que Jesus Cristo voltará montado num cavalo branco, mas ao redor do cavalo branco de Jesus existem milhões de cavaleiros montados em cavalos brancos, vestidos com a vestimenta branca, branca e resplandecente, que é a justiça dos santos. São santos de Deus que já estão no céu. E que, assim como os milhões de anjos descem com Jesus na segunda vinda, também um exército montando cavalos brancos acompanha Jesus Cristo, que lidera este exército, porque Jesus Cristo vem montado num cavalo branco. Meu querido irmão, então não são somente os anjos que descem do céu quando Jesus Cristo vier em poder e glória, mas os santos glorificados que estão no céu. Não sabemos os nomes deles. Quais nomes você sabe de santos de Deus que já estão no céu? Somente Moisés, Enoque e Elias. E os demais? Aquela multidão de onde Deus escolheu 24 anciãos para auxiliarem Jesus Cristo nos trabalhos do santuário celestial. Estes 24 anciãos, obviamente, foram escolhidos da multidão que ressuscitou com Jesus Cristo, como primícias dos mortos. Quando Jesus Cristo descer do céu, com poder e glória, todo olho o verá. Isso está em Apocalipse 1:7. Olhos de amor contemplarão Jesus Cristo. Nós vamos derramar lágrimas de felicidade porque estaremos contemplando o nosso Jesus. Mas olhos de terror e de espanto também contemplarão Jesus Cristo descendo do céu com poder e glória. Porque os ímpios contemplarão quem é aquele que eles desprezaram. Por isso, Mateus capítulo 24, verso 29 e verso 30 diz que todas as nações da terra, incluindo os ímpios, eles contemplarão Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu. Só que a glória de Jesus Cristo fulmina os ímpios e eles morrem, queridos. Mas esta glória que brilha do rosto de Jesus Cristo, esta glória, quando incidir sobre os santos de Deus, os transforma de mortais para imortais, de corpo humilhado para corpo glorificado. A glória é a mesma que vem do rosto e dos olhos de Jesus. Fulmina os ímpios, mas transforma os santos do Altíssimo. Meu querido irmão, esta é a bendita esperança que nós temos. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Abra sua Bíblia agora na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem, ou seja, sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Há muita ignorância em relação aos mortos, mas o povo de Deus que crê na Bíblia não é para viver nessa ignorância, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. E o verso 16 diz, porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo participam da primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, verso 6, diz que a primeira ressurreição é para arrebatar-nos para o céu,
onde vamos viver com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, é a dos salvos. É a ressurreição daqueles que irão para o céu para viverem com Cristo 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Mas fala também no verso 17 aqui de 1 Tessalonicenses 4, verso 17, depois nós, os vivos, ou seja, todos aqueles que não passarem pela morte, terão que ser transformados também antes de serem arrebatados para o céu. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Do verso 16. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados para o céu. Por isso diz aqui, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Vamos encontrar Jesus não na terra, nem numa cidade, nem num monte. Vamos encontrar Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Estas palavras são de consolo, de ânimo, meu querido irmão. Por isso, meu querido irmão, a mensagem de conforto de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11. Vejam, chegará um momento na história do plano da salvação, chegará um momento no conflito entre o bem e o mal, em que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. Todos os joelhos se dobrarão diante de Deus. Quando isso vai acontecer? No final dos 1000 anos. Quando acontecer a segunda ressurreição, que é dos ímpios, os ímpios serão ressuscitados, conforme diz Apocalipse capítulo 20, verso 5. Apocalipse 20, verso 5 diz, e o restante dos mortos não reviveram até que os 1000 anos passaram. Ou seja, acabando os 1000 anos, o restante dos mortos, que são os ímpios, ressuscitam. E agora os ímpios ressuscitam sob a liderança de Satanás, vão cercar a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desceu do céu. Tudo isso está relatado ali em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 9 em diante, diz que Satanás enganará as nações dos ímpios e eles vão cercar a cidade santa que desceu do céu. Mas eles não vão tomar a cidade. Por quê? Porque Deus vai fazer com que todos parem e assistam o filme da vida deles. Deus vai passar um filme, os céus se transformam numa tela panorâmica e Deus vai mostrar o filme da história da expulsão de Lúcifer do céu, da queda de Adão e Eva, do sacrifício que Abraão fez de Isaque quando Deus proveu para ele um cordeiro. Deus vai mostrar numa tela todo o plano da salvação, todo o conflito entre o bem e o mal, a morte de Jesus na cruz, os primeiros séculos do cristianismo. Queridos, tudo vai aparecer na tela. Os ímpios se veem na tela e vão ver quantas oportunidades eles tiveram, quantas chances Deus deu para eles de serem salvos e eles não quiseram a salvação. Por isso, meu querido irmão, antes de Satanás e os seus anjos e todos os ímpios serem mortos e queimados, antes disso, eles vão reconhecer que Deus é justo. Todo joelho vai se dobrar diante de Deus, inclusive Satanás e os demônios e todos os ímpios. Por isso, o que está aqui em Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11, aqui diz, para que, ao nome de Jesus, presta atenção no que está escrito aqui, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos vão se ajoelhar, salvos, redimidos, ímpios, perdidos, demônios e o líder dos demônios, Satanás. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu querido irmão, para você e eu dobrarmos os nossos joelhos,
Nesta ocasião, no final dos 1000 anos, será com muita alegria que vamos confessar que Jesus é o Senhor da glória. Mas Satanás, os demônios e os ímpios vão confessar que Jesus é o Senhor da glória e que Deus é justo com pesar, com muito espanto, porque eles já estão sentindo o calor do lago de fogo e enxofre, porque eles vão ser queimados no lago de fogo e enxofre. Meu querido irmão, Deus tem preparado para aqueles que amam a Jesus Cristo um céu. Lá nós vamos viver face a face na presença do nosso Deus. Que verdade extraordinária! Um dia veremos Jesus, nós veremos Jesus face a face, ouviremos sua voz e confessaremos que Ele é o Senhor, aquele sobre quem lemos, aquele a quem oramos, de quem falamos aos outros, aquele por quem o nosso coração anseia, nós o veremos face a face. Podemos ter plena certeza, porque Deus é fiel e as suas promessas são verdadeiras. Cada provação suportada, tudo fará sentido quando contemplarmos o seu rosto glorioso. Contemplaremos a sua glória. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22 e o verso 4. Aqui diz: contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Você contemplará o rosto de Jesus, o rosto do Pai, e nós vamos viver na presença do nosso Deus. Aqui diz no capítulo 22, verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite e não precisarão da luz de lamparina nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. E o que você diz, meu irmão? Aleluia! Glória a Deus!